E de antemão eu quero informar a todos os presentes nessa nossa sala de aula virtual que a partir de agora, daqui para frente, a aula está sendo gravada para que possa ser disponibilizada a gravação depois no grupo do WhatsApp de vocês, para que possam assistir quantas vezes quiserem e aqueles que não assistiram, né, que possam assistir a gravação dessa videoconferência. Hoje nós vamos falar sobre teoria no mercado, vamos abordar conceitos de teoria do mercado, vamos falar sobre as consequências, os efeitos da teoria do mercado, vamos falar sobre características do mercado e vamos finalizar a aula falando sobre princípios do mercado. Esses são os assuntos que nós vamos abordar dentro da temática mercado. Vamos começar então, né? Compartilhando minha tela com vocês. Nós hoje, então, vamos começar falando sobre teoria do mercado. É o assunto que nós vamos abordar agora. Bem, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar em mercado, até porque não é um nome incomum, pelo contrário, né? Já ouviram muito falar em mercado, muito ligado ao lugar onde se faz compras, né? Mercado, supermercado, hipermercado, megamercado, né? Só que esse mercado aqui é algo diferente desse mercado, supermercado, que as pessoas vão fazer compras. Embora mercado também esteja diretamente associado ao comércio. Olha só qual é o conceito de mercado. Mercado é a relação que existe entre compradores e vendedores de algum produto ou serviço. Porém, o mercado competitivo é quando há muitos compradores e vendedores, de modo que nenhum deles consegue individualmente exercer influência sobre os preços do mercado. Essa parte final ela é interessante, né? Eu digo que de modo que nenhum deles consegue individualmente exercer influência sobre os preços do mercado. Eu estou dizendo então que compradores e vendedores individualmente não são capazes de influenciar o preço do mercado, o preço dos produtos do mercado. Individualmente, eles não são capazes de influenciar, mas nós vamos ver daqui a pouco que em grupo, né, os compradores e vendedores são capazes de influenciar o preço do mercado, mas individualmente não. Mas para que haja mercado, para que haja o marketing, melhor dizendo, é necessário que se tenha mercado, porque até a própria palavra marketing observe aqui. Então, nós estamos estudando marketing. Marketing é uma derivação de marketing. E marketing olha só para ilustrar o que eu quero dizer aqui. E marketing é mercado. Então, isso me ajuda a entender o seguinte, né, que para eu poder entender marketing, eu tenho que entender o mercado, porque o marketing é uma consequência do mercado. A market é mercado. Então, por isso que nós estamos estudando hoje o mercado, porque eu preciso entender sobre o mercado para que eu possa compreender o marketing, porque um é a consequência do outro.
Aqui eu acabei de mencionar para vocês que o mercado ele está baseado na relação que existe entre compradores e vendedores. Como que compradores e vendedores se relacionam? Eles se relacionam cada qual comprando e vendendo. Então, quando os compradores compram, quando os vendedores vendem, eles estão se relacionando. Essa relação é que dá origem ao mercado. Isso nos ajuda a entender que a base da existência do mercado é o comércio. Havendo comércio, haverá mercado. Havendo mercado, haverá marketing. Porque marketing é uma consequência da existência do mercado, pela própria definição da palavra marketing, né? Marketing, e market é mercado, e marketing é a consequência da existência do mercado. É com todas aquelas características que nós já abordamos de antemão. Agora, quais são as características do mercado? São duas características do mercado. É a demanda e a oferta. Olha só quando eu falo sobre demanda. Demanda é formada pelos compradores ou consumidores em conjunto. A demanda é a quantidade que os consumidores querem ou podem comprar de determinado produto. Está ligado à sua procura. Então, demanda é também chamado de procura, né? A demanda está relacionada à ação de compra ou ação de procura de um produto ou serviço. Então, quando compradores ou consumidores, em conjunto, não é individualmente, em conjunto, procuram ou compram determinado produto ou serviço, eles estão contribuindo para a formação de uma demanda. Demanda é ação de compra ou procura de determinado produto ou serviço, que não é formada de forma individual, mas é constituída de forma coletiva, em conjunto. Uma segunda característica do mercado, letra B, é a formação da oferta. A oferta é formada pelos vendedores em conjunto. O termo oferta se refere à quantidade disponível de um produto, ou seja, aquela que as empresas querem ou podem vender. Bem, a oferta, então, ela é formada pelos vendedores em conjunto. Está ligada aos produtos e serviços disponíveis, ofertados para os compradores. Então, tudo aquilo que é oferecido, tudo aquilo que é ofertado, tudo aquilo que é vendido aos consumidores é formado, compõe a oferta. Não de forma individual, mas sim de forma coletiva. Não de forma individual, mas de forma coletiva. Então, os compradores, de forma coletiva, são responsáveis pela demanda e os vendedores, de forma coletiva, são responsáveis pela oferta. Quais são os efeitos ou as consequências dessas características? Os efeitos do mercado sobre o preço. Então, o principal elemento da teoria dos 4 P's que é alterada a partir do mercado é o preço. Nós vamos entender agora o que é chamado de regra de mercado. O que é regra de mercado? Está aí, da letra A até a letra D. Na letra A eu estou dizendo que quanto maior a demanda, maior é o preço. Letra B eu falo que quanto menor a demanda, menor é o preço. Letra C eu digo que quanto maior a oferta, menor é o preço. Na letra D, quanto menor a oferta, maior é o preço. Eu vou explicar isso. Eu quero que vocês entendam agora que a oferta e a demanda, que são as características do mercado, influenciam diretamente o preço. Voltando aqui para a gente, né? A oferta e a demanda, ela vai influenciar diretamente o preço, fazendo com que o preço possa aumentar ou possa diminuir de acordo com a ação de compra e venda em conjunto, determinando aí sim a oferta e a demanda de determinado produto ou serviço. A letra A e a letra B, desse esquema que eu mostrei para vocês, mostra como que a demanda influencia o preço. E na letra C e D, mostra como que a oferta vai influenciar o preço. Muitos são os elementos, né, que influenciam o preço. O mercado, as características do mercado, vão influenciar o preço também. Quais são as características do mercado? A formação de uma oferta e a formação de uma demanda.
né? Aquilo que as pessoas compram formam a demanda, aquilo que as pessoas vendem formam a oferta, em conjunto, evidentemente. Isso nos ajuda a entender muito por que as coisas têm o preço que elas têm. Se você for comprar, por exemplo, um quilo de tomate hoje no supermercado, está lá 6, 7, 8 reais. Por que o quilo do tomate custa 7, 8 reais? É porque existem pessoas que vendem tomate a 8 reais e existem pessoas que compram tomate a 8 reais. Então, o preço do tomate vai ser 8 reais. Desde que tenha alguém que venda e desde que tenha alguém que compre, o produto vai ser aquele preço. Por quê? Porque existem pessoas que compram e existem pessoas que vendem aquele produto, aquele preço. Determinado produto, aquele preço. E assim vai, né? Vai comprar um apartamento em determinado lugar, apartamento custa lá 200 mil reais. Por quê? Porque tem gente que vende e tem gente que compra a 200 mil reais. Por isso que é o preço do apartamento. Você vai comprar um carro, custa, sei lá, 30 mil reais. Por que custa 30 mil reais? Porque tem gente que vende e tem gente que vende e tem gente que compra o carro a 30 mil reais. Né? Então, essa relação que existe entre compradores e vendedores, ela é característico da existência de um mercado. Né? Os vendedores responsáveis pela oferta e os compradores responsáveis pela demanda. E essa relação, né, entre que existe entre compradores e vendedores vai influenciar diretamente o preço. Vamos retornar aqui. Eu digo aqui, então, o seguinte, ó, na letra A, que quanto maior a demanda, maior é o preço. Em outras palavras, estou dizendo que se tiver muita gente comprando um produto ou muita gente procurando um produto, a tendência é que o preço aumente. Então, toda vez que tem muita gente comprando ou muita gente procurando determinado produto, o preço vai aumentar. É o que eu estou dizendo ali. E na letra B, se tiver poucas pessoas comprando um produto ou poucas pessoas procurando determinado produto, a tendência é do preço desse produto diminuir até que esse produto deixe de existir no mercado. Então, a procura ou a compra em conjunto de determinado produto faz com que o preço aumente ou diminua. Vamos a alguns exemplos práticos disso? Por exemplo, se você for... Agora, não que nós estamos vivendo uma pandemia, mas se você fosse alugar, né, uma casa ou alugar um quarto lá na região dos lagos, né, ou na Costa Verde, no verão, você ia pagar 600, 700 reais por um final de semana. Porque verão é época de alta temporada. Alta temporada significa que tem muita procura por ocupações. Agora, se fizesse isso no inverno, o mesmo período que no verão pagava lá 500, 600, 700 reais, no inverno paga 200, 250, 300 reais no muito. Paga-se 300 reais. Mas por quê que no inverno é mais barato? Porque tem uma diminuição da procura, tem uma diminuição da compra. Havendo uma diminuição de procura, havendo uma diminuição de compra, o preço diminui também. Né? Por exemplo, as moças da sala aqui, se vocês quiserem comprar um biquíni, né? É mais caro comprar um biquíni no verão ou no inverno? Com certeza no verão vai ser mais caro, porque tem mais procura. Havendo mais procura, vai ser mais caro. Né? No inverno tem menos procura, vai ser mais barato. O preço é menor. Isso aplica-se a qualquer coisa. Né? Vai comprar ventilador no verão, é mais caro do que você comprar ventilador no inverno. Vai comprar ar-condicionado no verão, é mais caro do que comprar ar-condicionado no inverno. Por uma questão de regra de mercado. Quanto maior a procura ou a demanda, ou a compra, maior será o preço. Quanto menor a procura, quanto menor a compra, quanto menor a demanda, menor é o preço. É o que eu estou dizendo para vocês ali na letra A e na letra B. Isso não é invenção da roda. Isso sempre existiu. Enquanto existir mercado, né, durante a vida, enquanto existir mercado, haverá essa regra. Quanto maior a demanda, maior é o preço. Quanto menor a demanda, menor é o preço. A letra C e a letra D, eu falo sobre a oferta. Eu estou dizendo, então, na letra C, que quanto maior a oferta, menor é o preço. Quanto menor a oferta, maior é o preço. O que eu estou querendo dizer com isso? Volta aqui para a gente. Oferta é ação de venda, de oferta de um produto, de oferecimento de um produto, de venda. Então, eu estou dizendo na letra C que se tiver muita gente vendendo um produto,
ou se tiver muita gente oferecendo um produto, a tendência é do preço diminuir. Então, aumento de oferta faz com que o preço diminua. É o contrário da demanda, né? A demanda, se aumentar a demanda, aumenta o preço, e diminuir a demanda, diminui o preço. A oferta é o contrário. Se aumentar a oferta, diminui o preço. O que é oferta? É ação de venda. Então, se tiver muita gente vendendo o mesmo produto, ou seja, se tiver muita concorrência, concorrência não é ruim para o consumidor, porque quanto maior for a concorrência, menor é o preço, porque é a regra de mercado. Quanto maior a oferta, menor é o preço. Então, se tiver muita gente vendendo o mesmo produto, ou muita gente oferecendo o mesmo produto, ofertando o mesmo produto, a tendência é do preço diminuir. O contrário também acontece. Se tiver pouca gente vendendo um produto, em alguns casos até vendedor único, a tendência é do preço aumentar. Exemplo disso. Na cidade do Rio de Janeiro, né, se você quiser ter energia elétrica na sua casa, de forma legalizada, evidentemente, a única maneira que você tem é contratar os serviços da Light. Só a Light ela tem o monopólio do fornecimento de energia elétrica na cidade do Rio de Janeiro. Na casa de vocês, a luz chega aí por causa da Light. Só tem a Light. Na cidade do Rio de Janeiro, só existe a Light. Então, você tem a quantidade pequena de oferta. Apenas uma empresa. Nesse caso, oferta única. Só tem um único empresa que fornece energia elétrica. O que acontece com o preço? A energia elétrica da cidade do Rio de Janeiro é aquela que é mais cara do mundo. Não é do Brasil, não. É a mais cara do mundo. Nós pagamos no Rio de Janeiro o quilowatt mais caro do planeta. Por quê? Uma das razões, tem a carga tributária que é grande também, mas uma das razões é porque tem o fornecedor único. Só tem uma empresa que fornece. Havendo apenas fornecimento único, faz com que o preço aumente. Olha a regra aí, letra D. Se diminuir a oferta, aumenta o preço. O que não acontece com telefonia. Telefone celular. Tem pelo menos 5 empresas que fornecem linhas de celular. Tem a TIM, a Claro, a Vivo, a Oi e a Nextel. Isso que eu conheço. Se alguém depois aí conhecer outras, fala aí nos comentários. Mas eu conheço essas 5. Então, você tem um aumento de oferta. Aumento de oferta diminui o preço. Para você ter uma linha de telefone celular, né, quando o calçadão de Campo Grande estava em funcionamento, você com R$10 você comprava um chip de celular pré-pago. Em alguns lugares te davam o chip. Não precisava nem pagar, te dava o chip. Você pagava R$10 de crédito e ganhava a linha. Mas os R$10 era de crédito, depois você usava os R$10 de crédito. Então você pagava R$10, pegava a linha e essa linha já vinha com R$10 de crédito. Então você pagava só pelo crédito, a linha era de graça. Linha de graça. Há um tempo atrás, para se ter uma linha de telefone celular, isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, para ter uma linha de telefone celular, a pessoa tinha que pagar um valor mensal. Hoje nem isso, né? Só precisa colocar crédito no seu telefone, colocar crédito na sua linha. Mas por que isso aconteceu? Aumento de oferta fez com que o preço diminuísse. O dia que no Rio de Janeiro nós tivermos várias empresas fornecendo energia elétrica, eu vou ter um aumento de oferta e logo eu vou ter uma diminuição de preço. Isso é regra do mercado. Sempre foi assim e sempre será assim enquanto o mundo for mundo. Poderia eu ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, mas sempre nós vamos voltar a essa regra de mercado. Repetindo, quais são então os efeitos do mercado sobre o preço? Letra A, quanto maior a demanda, maior é o preço. Letra B, quanto menor a demanda, menor é o preço. Letra C, quanto maior a oferta, menor é o preço. Letra D, quanto menor a oferta, maior é o preço.
A lei da oferta e da procura, procura aqui é um sinônimo para demanda, né? A lei da oferta e da procura diz que se houver mais produtos do que interessados em comprar, os preços tendem a cair. Por outro lado, se um produto estiver em falta, seu preço tende a aumentar, né? É aquilo que eu acabei de mencionar aqui em relação à oferta e à demanda. Eu coloquei aqui um gráfico que fala sobre o ponto de equilíbrio, né? Seria aqui o preço ideal, né? É o equilíbrio entre o preço e a oferta, né? Então, esse aqui seria, né? Esse no meio aqui, que é o equilíbrio entre a oferta e o preço, chama-se o ponto de equilíbrio, que seria o preço ideal. Isso, na teoria, a gente consegue tratar, né? Na prática, é muito difícil a existência desse preço ideal aqui, porque o preço está constantemente subindo e descendo. É toda vez que as pessoas compram ou deixam de comprar alguma coisa. Estão aqui, mas de qualquer forma eu coloquei esse gráfico aqui para que possa enriquecer o conhecimento de vocês. Com base nisso que nós estamos falando até agora, nós já conseguimos entender por que as coisas têm o preço que elas têm. E nos ajudam também a saber qual é o comportamento que nós devemos ter. Então, se eu e vocês achamos que determinada coisa está cara, o que a gente pode fazer para contribuir para que o preço diminua? Muita gente reclama, tá caro, tá caro, tá caro, tá caro. Mas se você reclamar que está caro e continuar comprando, vai continuar caro. Porque você está continuando comprando, né? Quanto maior a demanda, maior é o preço. Agora, se você acha que uma coisa está cara, o que você tem que fazer para contribuir para a sua diminuição é parar de comprar. Está caro, acha que está caro? Não compra. Porque se você comprar, você está contribuindo para o preço continuar caro e continuar aumentando. Mas se você acha que está caro, não compra. Mas não faça isso sozinho. Fale para os seus pais, fale para os seus amigos, fale para os seus conhecidos, fale para os conhecidos dos seus conhecidos, porque a demanda não é formada de forma individual, é formada em conjunto. Então, se as pessoas, né, os consumidores têm um poder que muitas vezes não sabem o poder que tem. Né? Se uma coisa está caro, não compra. Porque se eu, você e todos nós não comprarmos, para que aquele produto não perca a validade, ele vai ter que baixar o preço. Porque senão depois vai ter que jogar fora. Então, se eu e você achamos que uma coisa está caro, não compra. Um apartamento está caro, não compra. Porque se ninguém comprar, o vendedor também não vende. E aí, para poder vender, ele vai ter que fazer o quê? Diminuição da demanda, diminuição do preço. Isso é o que nós temos que fazer. Agora, se uma coisa está cara, você reclama que está caro e continua comprando, a coisa vai continuar cara. É a regra de mercado. Nós precisamos dar atenção a isso. Quanto maior o preço, quanto maior a demanda, maior é o preço. Quanto menor a demanda, menor é o preço. Isso é o que nós, como compradores, podemos fazer. Como compradores, a gente não tem como mexer na oferta, porque a oferta é ação de venda. Só os vendedores é que podem trabalhar a oferta. Nós não temos influência sobre a oferta. Como compradores, nós temos influência sobre a demanda. Então, se você comprar determinada coisa, que determinada coisa tiver muita procura ou muita compra, o preço aumenta. Se tiver pouca procura ou pouca compra, o preço diminui. Então, se eu acho que uma coisa está cara, o que eu vou fazer? Não compro. Porque não comprando, eu estou contribuindo para o preço diminuir. Agora, não basta eu fazer isso sozinho. Logo no início eu disse que compradores e vendedores individualmente não influenciam o mercado. Para que possa haver influência no mercado, tem que ser os compradores e vendedores em conjunto. Como eu estou falando sobre os compradores, tem que ser os compradores em conjunto. Ok? Vamos agora falar sobre os princípios do mercado. Antes de eu falar sobre os princípios do mercado, uma comparação que eu quero fazer entre uma economia baseada no mercado e uma economia de um planejador central. A economia de um planejador central ocorre quando o governo decide que bens produzir, quem produz, o quanto produz, quanto custa, quem compra e quanto compra. Isso é uma economia baseada no planejador central, onde o poder, o governo, poder público, o governo decide o que é comprado e o que é vendido. Já numa economia de mercado, em uma economia de mercado, as decisões do planejador central são substituídas pelas decisões de milhões de famílias e empresas que decidem o que produzir e o que
comprar. Voltando aqui para a gente, então, né? Numa economia baseada no planejador central, aquilo que é comprado, aquilo que é vendido, a quantidade que é comprado, que é vendido, os tipos de coisas que são comprados, são vendidos, são definidos pelo governo. Em muitos desses países, o governo decide, inclusive, o corte de cabelo que as pessoas podem ter. Vide aí a Coreia do Norte, que é um país totalitário, onde a sua economia é baseada no planejador central. Só se pode comprar e vender na quantidade que se compra e se vende, daquilo que é definido e escolhido pelo planejador central, pelo governo. Países como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, entre outros, funcionam assim. Numa economia de mercado, que é o país em que nós estamos vivendo, numa economia de mercado já é o contrário. Numa economia de mercado, aquilo que é comprado, aquilo que é vendido é definido pelas famílias ao comprar e pelas empresas ao vender. Isso produz duas consequências marcantes. Primeira consequência, liberdade de consumo. Nós vivemos num país onde nós temos liberdade de consumo. Desde que uma coisa seja legalizada e seja lícita, pode ser vendida e pode ser comprada. Então, nós vivemos aí num país onde há liberdade de consumo. A liberdade de consumo gera uma segunda característica importante, que é a pluralidade de produtos. Vocês podem observar, né? Todas as coisas, ou pelo menos a grande maioria das coisas, diria eu que mais de 90% dos produtos que a gente consome, eles não são produtos únicos. Pelo contrário, existe uma variedade muito grande. Calça jeans. Todo mundo aí gosta de usar e usa calça jeans, né? Quantas calça jeans, modelos, tipos, cores, lojas que vendem calça jeans existem no Brasil? Existem em Campo Grande. Diversas. Talvez seria impossível até dizermos a quantidade. Quantos tipos de biscoito não existem? Vai no supermercado e vê lá quantos tipos de biscoito. Salgado, amanteigado, com recheio, sem recheio, com recheio em cima, com recheio embaixo, vários sabores. E aí é infinito. Você vai na seção de biscoito, é enorme, né? Feijão, quantos tipos tem? Extrato de tomate, né? Legumes, verduras. Nós vivemos num país onde tem uma pluralidade de produtos, uma grande variedade. Por que tem essa grande variedade? Porque nós vivemos num país onde há liberdade de consumo. Liberdade para oferta e liberdade para demanda. Se não houvesse essa liberdade, nós não teríamos essa pluralidade de produtos. Isso só existe numa economia de mercado. Numa economia baseada num planejador central, não existe liberdade de consumo. Logo, não existe mercado. Logo, não existe marketing. Então, para a existência do marketing, só vai existir o marketing numa economia de mercado. Uma economia baseada num planejador central, não existe marketing, porque não vai existir mercado. Vamos, então, agora aos princípios do mercado. O mercado possui 10 princípios. Nós vamos falar só sobre 3, porque são os 3 que estão relacionados ao marketing. Os outros 7 estão relacionados à economia e, portanto, não nos interessa. O primeiro princípio do mercado diz que as pessoas enfrentam trade-offs. O que são trade-offs? Trade-offs são as opções que as pessoas têm na hora de comprar determinada coisa. Olha o que eu digo. Para obter alguma coisa que desejamos ou necessitamos, em geral, temos que abrir mão de outra coisa que gostamos. Tomar decisões exige comparar um objeto com o outro. Reconhecer os trade-offs não nos diz que decisões tomar, mas apenas as identifica. Então, o trade-off, ele trata sobre as comparações que nós fazemos entre um objeto e o outro. Já que nós vivemos num país onde tem uma pluralidade de produtos, onde tem uma grande variedade de produtos, na hora de comprar alguma coisa, nós sempre comparamos uma coisa com a outra. É normal. Todo mundo faz isso, né? Você está lá, quer comprar a calça jeans, aí tem várias calças jeans que você vai comprar. Então você começa a olhar uma, começa a olhar outra, começa a olhar uma, começa a olhar outra. Aí você calcula, vai, veste, começa a comparar para decidir qual que você vai comprar. Essas opções são os seus trade-offs. A escolha é sua. Nós fazemos a decisão. Nós é quem decidimos. Os trade-offs apenas apresentam as opções, que são muitas, né? Nós comparamos a partir das opções apresentadas e depois da comparação nós decidimos. Só vai existir trade-off numa economia de mercado.
num planejamento central não existe trade-offs, porque não existe pluralidade de produtos numa economia baseada no planejamento central. Voltando. Segundo princípio, custo de oportunidade. Custo de oportunidade é tudo aquilo que se abre mão para obter aquilo que se deseja ou necessita. O custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Em regra, para conseguir uma coisa, temos que abrir mão de outra. Então, o que é custo de oportunidade? Custo de oportunidade compreende a tudo aquilo que você abriu mão para adquirir determinada coisa. Em regra, é assim, você conseguiu uma coisa, você tem que abrir mão de outra. Por exemplo, você quer comprar um celular que custa R$1.000. Por exemplo. Então, para você comprar o celular, você tem que pagar R$1.000. Então, você abriu mão de R$1.000 para comprar o celular. Ah, com R$1.000 eu poderia comprar outra coisa. Sim, mas eu decidi comprar um celular. Então, quando eu pago os R$1.000 lá para comprar o celular, eu troco o dinheiro pelo produto. Então, eu abro mão do dinheiro para comprar o celular. Então, qual é o custo de oportunidade da compra do celular? Pagar o preço relativo ao produto. Então, para conseguir uma coisa, você precisa, em regra, abrir mão de outra. Às vezes você abre mão de tempo, às vezes você abre mão de dinheiro, às vezes você abre mão de convívio familiar, mas para conseguir uma coisa, tem que abrir mão de outra. Vocês, por exemplo, agora, né? Para poder adquirir conhecimento, vocês abriram mão do tempo de vocês fazendo outras coisas, para poder assistir essa aula que está sendo ministrada agora. Então, para conseguir uma coisa, tem que abrir mão de outra. Aquilo que você abre mão é o custo de oportunidade daquilo que você, então, está adquirindo ou deseja, necessita adquirir. Por fim, chegamos, então, ao terceiro princípio do mercado relativo ao marketing que nós vamos analisar, que diz que pessoas reagem ou respondem a incentivos. Como as pessoas tomam decisões comparando custos e benefícios, seu comportamento pode mudar quando os custos ou benefícios se alteram. Isto é, pessoas respondem a benefícios ou a incentivos. Isso nos ajuda a entender que, se uma pessoa nunca comprou num lugar, não significa que ela nunca vai comprar, porque se o incentivo ou o benefício mudar, muda também a ação de compra. Eu vou só citar um exemplo que aconteceu aqui no bairro onde eu moro. Aqui, recentemente, abriu uma pizzaria delivery nova, e era uma pizzaria nova, né? Na minha casa que ninguém conhecia. E nós tínhamos aqui uma pizzaria que nós costumávamos sempre comprar, né? Às vezes, no final de semana, comprava uma pizza, sempre comprava nesse lugar, porque nós já conhecíamos a pizza, gostávamos do sabor, então sempre comprávamos lá. Essa era uma nova. E aí a gente não conhecia, né? E aí a gente ficou com medo de comprar. Mas aí ela começou a distribuir uns panfletinhos nas caixas de correio, colocaram aqui na minha casa também, criando um incentivo para vender. Qual foi o incentivo que eles criaram? No panfletinho estava dizendo que nas 2 primeiras compras que se fizesse lá, teria R$25 de desconto. A pizza custa R$40, de segunda a quinta custa R$40, sexta, sábado e domingo custa R$50, mas que nas 2 primeiras compras a pessoa teria um desconto de R$25. Bem, por causa desse desconto, olha o incentivo que criou aí, né? Olha o benefício. Por causa desse desconto, eu comprei. Primeira vez lá. Comprei no final de semana, então ao invés de pagar R$50, paguei R$25 na pizza. Gostamos da pizza. Na segunda compra eu tive desconto também. Gostamos da pizza e depois, né, se comprávamos num lugar, passamos a comprar nesse lugar. Mas olha, a minha ação de compra só mudou por causa do incentivo que eles criaram. Qual foi o incentivo que a empresa criou? Dar desconto nas 2 primeiras compras. Eu poderia fazer uma outra coisa, dar uma pizza de brinde, sei lá. Mas eles deram desconto nas 2 primeiras compras. Isso fez com que a pizzaria se tornasse conhecida, as pessoas conhecessem, gostassem do sabor e passaram a comprar com elas. Então, se antes as pessoas não compravam com ela, passaram a comprar porque mudou, né, o comportamento de compra. E o comportamento de compra mudou por causa do benefício ou incentivo que a empresa criou. É isso que esse terceiro princípio diz. Pessoas reagem a incentivos ou respondem a incentivos. Bem, pessoal, chegamos ao final da aula de hoje. Quero dizer, então, que a partir de agora a gravação ela está sendo encerrada.